Fala, impressionadores, como que você faz para gerenciar as chaves de APIs que você usa, senhas que você usa dentro do seu código de forma segura, de forma profissional, da forma correta, vamos colocar assim. Vem pro vídeo que eu vou te mostrar rapidinho. Bom, galera, se você gostou da ideia desse vídeo, já deixa o seu like aqui embaixo e eu vou deixar de presente para você aqui na descrição alguns links, então preste atenção. O primeiro link vai ser o link justamente desse código aqui, que é um código que a gente construiu num outro vídeo aqui, onde a gente integra o Python com a API do ChatGPT, para você conseguir integrar as suas soluções em Python com a API do ChatGPT para usar a seu favor. Então aqui embaixo vai ter o link do vídeo e o link do arquivo que tem esse código todo para você poder baixar e seguir no seu computador. Além disso, eu vou deixar para você de presente aqui na descrição também um link de um mini curso de automações em Python, porque afinal de contas, normalmente quando você está integrando com APIs e tudo mais, você pode querer dar esse próximo passo e construir uma automação completa, e nesse mini curso eu ensino você a construir uma automação do zero, então pega lá na descrição e volta aqui para o conteúdo do vídeo. Bom, como que vai funcionar essa estrutura de APIs, né? Quando você usa uma API, né, que nada mais é do que um sisteminha online onde você está fazendo uma requisição para lá, normalmente você tem uma senha para isso. Ou então, às vezes, simplesmente você tem alguma senha de login do seu e-mail, de alguma coisa que você quer colocar isso dentro do seu código. Como que você gerencia isso de forma segura, tá? Existem, essencialmente, 3 formas de você gerenciar as suas senhas dentro de códigos, tá? A primeira, senhas ou tokens, enfim. A primeira delas é você, por exemplo, tá vendo aqui? Nessa requisição aqui da API do ChatGPT, eu tenho essa variável que é a API Key, a chave da API, que é a minha senha de usar a API. A primeira forma seria você efetivamente usar isso daqui dentro do seu código direto, né? API Key, né? Bota aqui a sua... e escreve aqui a sua senha lá, que você copiou da API, que você criou a sua senha e tudo mais. Só que você concorda comigo que isso aqui não parece muito seguro. Então, apesar disso aqui funcionar, não é muito seguro. E aí tem gente que vai falar assim, ah, beleza, eu vou chegar aqui, vou criar um arquivo de texto, ou um outro arquivo Python que eu vou chamar aqui de senha. Inclusive eu fiz alguns exemplos já aqui no canal por simplificação nesse formato, né, em que você poderia fazer assim, botar minha API Key aqui, e aí eu vou fazer assim, from senha import API Key. Ou seja, eu criei um outro arquivo Python, onde eu defini essa variável dessa minha senha ou a minha chave API dentro desse outro arquivo e importei. Esse outro arquivo poderia ser um outro arquivo Python, um arquivo de texto, um arquivo um pouco mais seguro e tudo mais. De qualquer forma, essa primeira maneira daqui não é segura, tá? Por que ela não é segura? Porque, de qualquer forma, para isso daqui poder funcionar, esse arquivo que está armazenando a sua senha, ele vai ter que ser disponibilizado. Por exemplo, quando você for fazer o upload no GitHub, você vai acabar subindo ele para o GitHub. Quando você for fazer o deploy dele em algum servidor, você vai acabar colocando ele dentro daquele servidor e tudo mais. Quando você está construindo o seu código, todo mundo que tiver acesso ao seu código, pensa que você está numa equipe colaborativa e que várias pessoas estão usando, todo mundo vai ter acesso à mesma senha. E isso não permite você, né, ou até você poderia tentar criar alguma lógica para permitir, mas não é, digamos assim, a melhor forma de você conseguir efetivamente separar uma senha, às vezes, que você está usando na criação do seu código, uma senha para testes, ou um token de API para testes, e uma outra senha de produção que a gente chama, que é a senha ou o token da API, que vai ficar disponível lá no site, no servidor, no local onde o seu sistema já estiver no ar mesmo. Então isso daqui não é a forma recomendada. Qual é a forma mais recomendada? Vou até excluir esse arquivo aqui. A segunda forma, que eu acho que vai ser a que vocês vão acabar mais utilizando, é usando variáveis de ambiente. O que é isso? Basicamente, você consegue definir uma variável, um nome. Tem um vídeo até no canal aqui ensinando a usar variáveis de ambiente, essa lógica, que só existe dentro do seu ambiente, ou seja, essa variável, esse nome, esse valor, só existe aqui dentro do meu computador. E aí dentro do seu computador ele vai ter um valor, dentro do servidor ele vai ter um outro valor completamente diferente. Podem ser valores completamente diferentes. Mas você consegue lá em todo servidor, todo tipo de serviço que coloca um site no ar, coloca um sistema online, esses serviços, né, eles têm sempre a possibilidade de você definir variáveis de ambiente, porque isso é um processo padrão. Então quando você define uma variável de ambiente lá, você está definindo que lá naquele lugar, por exemplo, lá no servidor, o token da sua API tem um valor. Aqui no meu computador, o token da API tem outro valor. Então, se outra pessoa eu pegar esse meu código inteiro e mandar para outra pessoa, ela não tem acesso aos valores que estão configurados no meu ambiente. Ela só tem acesso aos valores que estão configurados no ambiente dela. E assim vai. Então, isso torna todo o processo mais seguro. Existem 2 formas de você criar variáveis de ambiente. A primeira forma é você usar o seu terminal, então chegar aqui no seu terminal e, por exemplo, dependendo do Linux, Windows ou Mac, você vai usar comandos diferentes, mas no Windows poderia ser, por exemplo, você fazer assim, set x
espaço, nome da variável, que eu poderia chamar aqui de API Key, tá vendo? Que é o nome que eu coloquei aqui, mas você pode dar o nome que você quiser. API Key, por exemplo, vídeo lira. Vou dar esse nome aqui. Espaço e o valor da sua senha, do seu token da API, por exemplo. Definir esse valor aqui. Se você fizer nesse formato aqui, ele vai falar, olha, conseguiu fazer isso. No Windows é assim, no Linux tem outro comando e no Mac tem outro comando. Mas essencialmente você está definindo uma variável de ambiente. Se você fizer assim, você definiu essa variável de ambiente aqui, só que seu PyCharm, né, o seu editor de código, provavelmente não vai reconhecer instantaneamente. Então você vai ter que fechar o editor de código, abrir de novo e usar ele aqui dentro. Outra maneira de fazer isso, também definindo assim manualmente, né, individualmente, seria, por exemplo, no caso do PyCharm ou de alguns outros editores de código, você consegue vir aqui em configurações, por exemplo, e dentro de configurações você tem uma opção aqui, ó, Environment Variables, tá vendo? Onde aqui eu poderia chegar, abrir, ó, tá vendo? Não existe aquela chave API aqui. Então eu poderia chegar aqui e botar aqui, ó, API Key, vídeo lira. E aí definir aqui o valor dessa variável. Botar lá o valor dela. Beleza? E aí repara o seguinte, a partir do momento que eu der OK, agora essa variável de ambiente existe aqui dentro do meu PyCharm. Como ela existe no meu PyCharm, você consegue pegar ela dentro do seu código. Como você pega ela dentro do seu código? Você vai importar a biblioteca OS, tá? Esse processo que eu estou fazendo aqui no código, ele vai funcionar tanto se você estiver fazendo isso por meio do seu terminal, quanto se você tiver feito isso por meio das configurações aqui do seu projeto mesmo. Tá? Se você fez por meio do terminal, lembra que você tem que fechar o seu editor de código e abrir de novo. E aí, aqui, eu vou fazer aqui, ó, minha chave, né? Vou botar aqui, minha chave vai ser um os.getEnv. Essa função getEnv, ela pega o valor de uma variável de ambiente. E aqui dentro do parênteses, você passa o nome da variável que você criou. No nosso caso, foi aqui, ó, API Key vídeo lira, que foi o mesmo nome, consequentemente, que eu dei para cá. API Key vídeo lira, tá vendo? Esse nome daqui, que é o nome da variável, né, do código que a gente criou. E aí repara o seguinte, se eu chegar aqui agora e der um print nessa chave, vou até comentar as outras linhas de código, você vai ver que ele vai funcionar numa boa. No caso, ele não funcionou numa boa, mas porque provavelmente eu fiz alguma besteira, tá vendo aqui, ó? Eu não defini a variável de ambiente no arquivo certo, eu defini no arquivo gravar, e não no arquivo main2, que é o arquivo que eu estou rodando aqui agora. Então toma cuidado que essa definição de variável de ambiente que você está fazendo aqui, o ideal é que você faça ela no arquivo certo, ou no seu projeto como inteiro, como um todo, assim vai. Então, você pode escolher aqui onde você vai fazer a definição dela, tá vendo? No meu caso, era para eu ter feito no arquivo que eu estou usando para rodar aqui. Eu fiz no arquivo errado, ela não apareceu. Então eu vou copiar ela daqui, ó. Vou copiar ela aqui, Ctrl C. Vou chegar aqui no arquivo que eu efetivamente agora estou usando, vou colar ela aqui, tá vendo? Vou dar um Apply, vou dar um OK, e agora vou rodar o código de novo, e agora ele vai reconhecer, beleza? Então ele está pegando essa minha chave da variável de ambiente. Show de bola. Então isso daqui seria uma opção que você pode fazer, pode usar sim, vai ser tudo bem, porque da mesma forma como eu falei, nos servidores, quando você fizer o deploy disso, você vai poder lá definir a sua variável de ambiente, isso aqui vai funcionar numa boa. Ainda dentro desse formato aqui, dessa segunda, lembra, eu falei, eram 3 maneiras. A primeira maneira é você fazer um hard code, ou seja, você colocar a sua senha dentro do código. A gente não fez isso. A segunda maneira é você criar uma variável de ambiente. Dentro de variável de ambiente, você tem essencialmente 3 formas de fazer isso. Por meio do seu terminal, por meio das configurações do seu editor de código, né, do ambiente onde você está programando, e a outra é por meio de um arquivo. Você pode vir aqui e criar um arquivo que é um arquivo .env. Aí você vai falar, Lira, mas você falou que lá eu não podia criar um arquivo de texto, não podia criar um arquivo onde eu tenho as variáveis? Sim, mas o arquivo .env é um arquivo especial. O arquivo .env ele é um arquivo onde você pode chegar aqui, definir as suas variáveis de ambiente, tá vendo? Então eu vou chegar aqui, ó, API Key vídeo lira, vai ser o nome da variável de ambiente que eu vou pegar, vou colocar até um outro valor diferente desse aqui, só para você conseguir visualizar. Então eu vou colocar um valor aqui, vai começar 1, 2, 3 e blá blá blá. Beleza? Esse aqui vai ser meu arquivo env. Tá vendo? Qual é a diferença do arquivo env para um arquivo normal? Os arquivos .env, por padrão, eles não são, por exemplo, você não faz o deploy, quando você faz o deploy do seu projeto como um todo e manda ele lá, por exemplo, para o GitHub, o arquivo env não é enviado. O GitHub ignora os arquivos env justamente para você não subir ele lá. É óbvio que você tem que tomar cuidado. Se você chegar manualmente, pegar esse arquivo aqui e botar lá no GitHub, você está disponibilizando as suas variáveis de ambiente. Mas você salvar eles num .env, esse .env é um processo padrão que servidores aceitam, que códigos aceitam, justamente porque .env não são arquivos criados para armazenarem variáveis de ambiente. Eles foram feitos justamente para isso, para você não ter que, digamos assim, manualmente definir no seu terminal cada variável, manualmente definir lá no seu
projeto cada variável, você pode criar um arquivo onde você vai definir isso tudo ali dentro, e aí você sabe que quando você chegar lá no servidor, você vai ter que ter lá no seu servidor também um arquivo .env, ou definir todas as variáveis de ambiente que estão aqui no seu arquivo .env, justamente para ele poder funcionar. Só que no Python, para você conseguir ler um arquivo .env, você tem que instalar a biblioteca. Então vou fazer aqui, ó, vou abrir o meu terminal e vou instalar um pip install python-env. Tá vendo? É assim mesmo o nome, python-env. Essa biblioteca daqui é a biblioteca que consegue, digamos assim, coletar as variáveis de ambiente que estão no arquivo .env. Então aqui você vai importar, então você vai fazer assim, ó, from.env, então na hora de instalar você vai instalar com python-env, na hora de usar você vai usar .env, então from.env, import load.env, ou seja, ele vai carregar o arquivo .env, tá vendo? E aí, lá no início do seu código, no primeiro comando, você vai fazer um load.env, você vai fazer exatamente assim, diretão. Acontece o seguinte, toma um cuidado aqui. Quando você tem um arquivo .env e você também definiu variáveis de ambiente lá no seu terminal ou lá nas configurações do seu projeto, se você definiu as variáveis de ambiente com os mesmos nomes, como eu fiz aqui por causa do exemplo que eu estou dando para vocês, na prática você não vai fazer isso. Na prática você vai escolher uma opção. Mas, caso você tenha feito isso, né, ou quando for o meu caso aqui, pode acabar dando uma incompatibilidade, ou seja, ele dando preferência para pegar o valor que está no seu terminal, que vai ser diferente do valor que está aqui nas suas configurações, que vai ser diferente do que está no .env. Para você garantir que ele vai pegar o do arquivo .env, você aqui coloca um parâmetro chamado override igual a true, ou seja, independente se tiver alguma variável no seu ambiente, ele vai dar preferência para o valor que está escrito aqui no arquivo .env. Beleza? E aí, repara, você vai usar o mesmo comando, chave vai ser os.getEnv do nome da variável que está lá no arquivo .env. Então isso daqui é só para, digamos assim, carregar as variáveis de ambiente que estão no seu arquivo .env. Depois disso, você usa o comando normalmente para pegar o valor da variável. Tanto que se eu rodar o código agora, você vai ver que ele vai começar 1, 2, 3 e blá 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 blá, que é o valor que está escrito no arquivo aqui, ó. 1, 2, 3, blá 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 blá. Tá vendo? Então você define o valor nesse formato aqui. Então essa é a nossa segunda opção de armazenar senhas de forma segura. Essa segunda opção foi o que eu falei para vocês, é a que você provavelmente vai acabar mais usando, tá? Então recapitulando, a primeira opção era você fazer um hardcode, escrever o código aqui direto. A segunda opção é você criar uma variável de ambiente, tem 3 formatos de fazer isso, você pode escolher o formato que vai mais te agradar, tanto faz. E a terceira opção, que é uma opção que, digamos assim, ela cria um nível de complexidade a mais para o seu código, e por isso que acaba que a gente não usa tanto ela assim, mas em alguns sistemas, algumas empresas, dependendo da sua equipe, do seu lugar que você estiver trabalhando, você vai usar, que é você usar algum sistema externo. Então você usar algum sistema seguro de gerenciamento de senhas, onde dentro do seu código você vai fazer uma requisição para esse sistema para pedir aquela informação da senha, e aí você vai ser um token único que você vai armazenar, ou alguma forma de você autenticar essa requisição, e aí ele vai te devolver essa sua senha, essa sua API, e você vai usar essa sua senha da API aqui dentro. Então é quase como se você criasse uma chave mestre para poder acessar um sistema desse, e esse sistema você vai simplesmente consultando ele, pegando as informações e se comunicando de forma segura. Não vou fazer aqui esse exemplo, porque acho que não vem muito ao caso, não era exatamente o formato que eu vou mais recomendar que vocês usem normalmente. O que eu vou mais recomendar é justamente esse formato de usar variáveis de ambiente, beleza? Então vocês vão ver que vocês vão ver que normalmente eu recomendo fazer isso, tem outros vídeos aqui no canal até onde eu comento isso, então é o processo mais usado realmente para isso, obviamente, como eu falei, dependendo da sua empresa, às vezes eles vão ter algum outro processo de autenticação muito semelhante a essa terceira opção que eu falei, que é você usar algum sistema de autenticação, algum sistema de armazenamento seguro para você poder fazer isso, beleza? Então é assim que você gerencia suas senhas, suas chaves de APIs e tudo mais de uma forma segura e profissional. Espero de verdade que vocês tenham gostado do conteúdo do vídeo. Não deixe de pegar os presentes que eu deixei para você aqui na descrição do vídeo. Deixe seu like e deixe também nos comentários o que mais você quer aprender de Python com a gente, que a gente está sempre trazendo conteúdos novos para você. Se não for de Python, não tem problema. Do mundo da tecnologia, a gente está sempre atento. Deixa aqui nos comentários e a gente talvez produza um conteúdo do jeito que você está pedindo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.